Podemos, né? Glória a Deus. English. What's your name? Alex. O outro já veio aqui, não já ou não? Amém? O Alex é um rapaz inglês, conhecido ali dos filhos do Jorge, não sei de qual dos dois. Então vamos saudá-los em inglês. Vamos treinar o nosso inglês agora. 1, 2, 3. Amém? Você está traduzindo, né? Fala para ele que o pastor é feio só de aparência, mas é bonzinho. Hoje a Soraya e o Tiago não estão aqui, e os adolescentes também não, né? Poucos. Mas glória a Deus, eles estão aqui e a palavra é para todos nós, né? Glória a Deus. Já está valendo? Já começou? Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra que está no estudo da igreja inglesa para a nossa congregação e está atualíssima, porque traz o fundo de um milagre com uma pessoa inocente, vamos assim dizer. O título do estudo é Inocente ou Inocência, e vamos passear na Bíblia. Hoje estejam atentos e tentem ser rápidos, para nós não chegarmos às 8 horas. Então, Colossenses é o primeiro livro que embaseia a palavra desta tarde. Colossenses está depois de Gálatas, de Efésios, de Filipenses. Aí chega em Colossenses, o capítulo 2. Quem achou, vai dizendo amém. Quem não achou ajuda, pede ajuda, né? Não há problema nenhum em não encontrar os livros de Deus com rapidez. Isso é a prática, isso é o dia a dia, né? Nós estamos aprendendo isso nas células também, né? O pastor nem leva a Bíblia dele mais, aí faz os irmãos que estão na célula abrir as Bíblias lá, né, tal, procurar. É bom isso aí também. Colossenses 2, acharam? Versos 13 e 14. Diz na palavra de Deus: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus fez por nós, nós já sabemos, tudo o que era necessário fazer. Você que vai assistir no YouTube ou no próprio site da igreja, nós vamos falar hoje dos milagres que Jesus tem disponíveis para as suas vidas. Estejam vocês aonde vocês estiverem. O milagre, ele não foi extinto. O milagre, como diz a palavra de Deus, ele nos segue como cristãos aqui na terra. Os inocentes não podem sofrer pelo pecado alheio, e esse é o centro do estudo. Nós falamos sobre inocência, as crianças principalmente, que nós na igreja cristã, nós não batizamos crianças, porque a Bíblia diz que não é para batizar crianças, mas foi criado o batismo de crianças por um imperador no 3º século da igreja de Cristo, no ano 300 ou 1700 anos atrás. E como se morria muita gente naquela época, morria-se com muita facilidade, inclusive as crianças, se fez o batismo, porque ele acreditava que as crianças iriam para o inferno, porque não eram batizadas. Não se tinha a Bíblia como nós temos hoje, talvez ele não fosse dito a ele que as crianças são inocentes, elas não têm o domínio do pecado até uma determinada idade, por isso que nós batizamos já as crianças após os 12 anos e ainda assim com algumas normas. Mas é um inocente. É algo que não pode ser imputado à criança. E nós vivemos essas últimas 2, 3 semanas como corpo de Cristo, como família aqui na terra. Nós estamos de mãos dadas com uma família ali de Great Yarmouth, por causa do padecimento que eles têm enfrentado
em relação ao seu filho pequeno. Então, os nossos pecados, todas as nossas faltas, elas foram revertidas na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossenses sobre isso. Cancelado o escrito da dívida. É como se aquilo que nós tivéssemos para pagar, nós não precisamos pagar mais. Aqui, o governo não nos cancela o carro, senhor. Né? Quem compra um carro à prestação, se não pagar 2, 3 meses, eu não sei bem, vão lá e tomam o carro. E ainda te processam. Mas as coisas de Deus são diferentes. As nossas dívidas, diz a palavra de Deus, foram canceladas. E removeu tudo inteiramente, encravando naquela cruz. Voltemos um pouco ainda no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. É o 6º livro, depois dos Evangelhos, tem o Atos dos Apóstolos. Nós vamos para Romanos, no capítulo 6. Primeiramente, o verso 23, diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, primeiramente a morte espiritual, né? E depois ele insiste aqui, o dom gratuito é de Deus, porque nós com Jesus, após a dívida ser cancelada na cruz do Calvário, nós estamos sob a graça. Eu vejo muitos irmãos, como eu e vocês, às vezes dizemos, nós não merecemos isso, nós não merecemos essa bênção, mas não é por merecimento, é por graça. O Senhor quer te dar cada vez mais, não importa, é mais que Ele quer te dar, e é gratuito. As coisas de Deus são gratuitas, estão disponíveis para todos nós. E aqui, ele fala, é o salário do pecado a morte. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas caminhadas fora das pisaduras de Jesus, como nós oramos ali agora há pouco, seguindo nas pisaduras do Senhor. A chance de nós pecarmos é mínima. Amém? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aquela que nós iremos. Essa aqui nós ainda vamos penar. Nessa aqui nós ainda vamos padecer alguns males. Mas o que está separado e reservado para nós é o melhor que nós podemos ter. E nesse mesmo capítulo 6, você volta um pouquinho, o verso 14, o apóstolo Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não há domínio do pecado sobre as nossas vidas. O príncipe deste mundo onde nós vivemos domina o pecado, mas nós não estamos debaixo desse pecado, porque nós estamos em Cristo e somos uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Pastor, então a gente não pode pecar mais. Não deve pecar. Só que às vezes pecamos, mas já foi pago em nosso favor esse pecado. Não do futuro é o perdão. Ele vem com arrependimento e não com remorso, porque às vezes nós temos um remorso só. Pecamos, temos o remorso, passamos um tempo ali e voltamos a pecar. O arrependimento é diferente. Você peca, se arrepende e não volta a pecar. Mas isso você e eu não conseguimos sozinho. As maiores coisas da nossa vida nós só conseguimos avançar com a ajuda de Deus. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Trouxe aqui à terra, como a nossa semelhança, Jesus o homem, para nos mostrar que poderíamos ir em frente. Aí voltamos lá para o Velho Testamento, porque as coisas do Novo Testamento, elas se completam aquelas passadas, onde havia uma outra visão em relação à vida, onde havia uma visão diferente com as leis e os costumes da época. O segundo livro da Bíblia chama Êxodo, que conta mais ou menos a história da saída do povo de Deus do Egito.
Em Êxodo 20, muito conhecido, porque ali estão escritos os 10 mandamentos, ou está escrito os 10 mandamentos, nesse capítulo de Êxodo. O verso 5 fala assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. A palavra de Deus diz aqui que até uma 4ª geração essa iniquidade seria visitada por Deus. Mas é um delito de nível espiritual. Aqui ele está combatendo a idolatria. Êxodo 20, verso 5. Então é o pecado de idolatria. Então os filhos, os netos, eles podem ser contaminados pelos pais, pelos avós, nesse tipo de pecado idolátrico. Só que alguns pensam que esses pecados continuaram valendo, um pagando por outro, mas a Bíblia já nos mostrou no princípio que não. E nós vamos 2 livros mais à frente, 3, depois de Êxodo tem Levítico, depois de Levítico Números, e depois de Números, Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles é a organização do povo de Deus aqui na terra e até a saída ali do Egito, como escravos. Deuteronômio 24, capítulo 24, nos mostrará algo já diferente do que está em Êxodo 25, que alguns comentaristas falam que o pecado do pai, o filho vai pagar até a 3ª, 4ª geração. Não é bem isso, não. A palavra de Deus, ela se completa, e por isso nós temos que estar de mãos dadas com ela para compreendermos esse plano salvífico de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio 24, verso 16, diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, qual será morto pelo seu pecado. Ali não regia a graça que vos falei agora há pouco, ali regia a lei. Se organizava um Estado que não tinha lei, que não tinha limite, não tinha princípios. Eles passaram 400 anos no Egito, um pouquinho mais até. Estavam saindo num bando de pessoas, cada um fazia as coisas que lhe dava na cabeça. Tanto que, por causa disso, Deus não abreviou a chegada à Terra Prometida, muito pelo contrário, alongou aquela viagem para que essas pessoas que pecavam não alcançassem a promessa da Terra Prometida. E não receberam. A Bíblia fala só 2 pessoas entraram em Canaã, na Terra Prometida, cruzaram o Jordão. Saíram 600.000 pessoas, homens, fora as mulheres e as crianças. Nem Moisés, o líder dessa caminhada, não passou. Mas aqui ele está falando das leis. Moisés foi o legislador de Israel. Aqueles mandamentos que nós lemos, um deles no princípio, e todas as outras leis posteriores, vieram por Deus ao seu povo através de Moisés. E ao contrário do que nós lemos ali no capítulo 5 de Êxodo, que é o pecado de idolatria, aqui nós estamos falando acerca da lei dos pecados humanitários, ou seja, humano, individual. Isso já antevia o plano de Deus que, hoje, só eu e você individualmente podemos nos decidir com Deus que caminho nós vamos tomar. A Bíblia fala: escolhe hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Então a escolha é individual. Eu costumo falar mais nas células que quando nós nos apresentemos diante do Senhor, as esposas não vão poder falar bem, e espero que não falem mal dos maridos. E nem os maridos vão poder interceder pelas esposas, nem pelos filhos, por ninguém, porque a salvação é individual. Então, quando o Senhor já dá a lei a Moisés, já dá predestinando o que ia ser feito lá na frente. Já ia ser a conclusão daquilo que ia ser dado para nós, o plano de salvação. Então, são leis diferentes, mas com a mesma vertente. Eu não posso pagar pelo que meu pai fez, meu filho não vai pagar pelo que eu fiz.
Por quê? Porque em Jesus Cristo todos os pecados foram cancelados, diz a palavra de Deus. Agora eu vou ler aqui uma coisa interessante para vocês, que vocês nunca ouviram. E se alguém ouviu, vai ser uma surpresa para mim. E cada alma não comete pecado senão contra si mesma. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. Sabe onde é que está isso? No Alcorão, capítulo 6, versos 164. Eu não tenho esse livro, não estudo esse livro, não se preocupem, meus queridos. Respeito muito todas as religiões, vocês sabem disso. Mas no Alcorão, fala em relação de uma lei inspirada por Deus. Aqui fala da alma, porque não há a visibilidade do Espírito. É diferente, mas fala que não há pagamento de pecado de uns pelos outros. Aí nós vamos mais na frente, nos grandes profetas, ainda no Velho Testamento, depois de Isaías, Jeremias, vamos passando aí, vamos procurando, porque nós precisamos entender essa sequência da palavra de Deus, para poder não ter dúvida daquilo que nos é ensinado a cada dia pela sua palavra. Vai a Ezequiel, no capítulo 18, vamos ler pouquíssimo, em casa vocês podem ler, que é um capítulo muito interessante para nós estudarmos, nós lermos e tentarmos entender, mas que trata da responsabilidade de cada um de nós, já no outro contexto, já no contexto de uns profetas, séculos depois de quando foi promulgada a lei, 400, 500, 600 anos antes de Cristo, mas já com uma visibilidade diferente. Em Ezequiel, capítulo 18, acharam? Do verso 1 a 3 fala: veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tende vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Era um provérbio que tinha ali, era um dito popular, mas ele passava para o filho a ação do pai. Então o Senhor corrige aqui, não se diga esse provérbio, porque muitas coisas nós estamos fazendo no nosso dia a dia do mundo, e no reino espiritual nós estamos clamando coisas diferentes. No Brasil, talvez não em Portugal, mas se chama os meninos de moleques, sem o tom pejorativo, não sei se em Portugal usam essa expressão, mas esse moleque, a raiz dele é Moloque, era um deus pagão, e que as crianças, inclusive, eram oferecidas para esse deus. Pais matavam, davam suas crianças para servir a esse deus Moloque. E muitas outras coisas que nós não também devemos nos preocupar, porque senão a cabeça nossa fica cheia de tanta coisa que nós terminamos, né, não aprendendo nada. Mas até como um ditado, um dito popular, pode influenciar uma geração, uma família, uma comunidade, uma nação. Então, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pela vida dele que ele está nos ensinando isso, jamais direis este provérbio em Israel. E mais na frente, nesse mesmo capítulo 18, no verso 20, fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A palavra de Deus, diferentemente de hoje, ela era transmitida verbalmente, de pai para filho, geração para geração. Ezequiel não ouviu isso de Moisés, mas Deus que falava com Ezequiel, havia falado com Moisés. Deus revelara a um, revela a outro. E Deus hoje nos revela que nós temos o poder dele para fazer valer tudo que está disponível nas nossas mãos, e vamos chegar no milagre, porque é sobre esse milagre tremendo que nós estamos vivendo, que nós temos que dar glórias ao nosso Deus. E no verso 23 ainda desse mesmo capítulo, o Senhor fala, acaso tenho eu prazer na morte do perverso?
O Senhor pergunta, porque às vezes até nós, dentro de uma igreja, nós sentimos vamos dizer assim, um alívio, ou uma euforia, ou alguma coisa parecida, quando um pecador, um homicida, um louco morre. É um sentimento da alma. E a alma, nós não dominamos o sentimento dela. Mas aqui o Senhor nos pergunta, eu tenho prazer na morte do perverso? E continua, diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Eu quero que o pecador viva. Eu amo o pecador. Eu abomino o pecado. Se você é um pecador, eu te amo, mas eu não posso amar o teu pecado, porque vai contra o ensino de Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida. Sexual, financeira, do trabalho, relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que cuidar delas, com equilíbrio, para nós conseguirmos alcançar. E esse converta seus caminhos e viva, é o que nós já temos assegurado. E que nós não podemos perder por falta disso. Nós já temos assegurado essa vida aqui, que Jesus fala aqui, para que esse perverso converta os seus caminhos, transforme os seus caminhos. E por causa desse versículo, diz que ninguém pode salvar ninguém, uma corrente do judaísmo diz que Jesus não pode salvar. O povo escolhido por Deus. Um dia nós vamos entender por quê. Aqui, cuidado com as explicações que você ouvir em relação a isso. O povo escolhido por Deus, uma parte dele, não reconheceu Jesus Cristo como Messias. Não reconhece Jesus Cristo como Messias. E um rabino, eu estava lendo para poder me interei dessa parte do Alcorão, e agora desse rabino, dizendo que o profeta Ezequiel, nesse capítulo, diz que ninguém pode salvar ninguém. Então Jesus, que para eles, em parte, é um ninguém, porque se não é o Messias, não serve para nada, não tem poder para salvar o homem. Temos que respeitá-los. É a crença que vem do Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente. Esses 10 mandamentos que nós lemos, um deles só agora, se transforma hoje num livro com 630 capítulos, vamos dizer assim, ou leis, me perdoe a falta de conhecimento sobre esse tema. Eu conheço mais as coisas de Jesus, o Messias. Eu vivo ele e procuro transmitir essa vivência com vocês, que são parte da minha vida. Agora vamos para os sinais e vamos para o Novo Testamento, porque aí Jesus já é a realidade, não era com Moisés, não era com Ezequiel, não era com os profetas de outrora, não era com os sacerdotes, não era com os reis. Naquele tempo, sim, ele falava através deles, mas agora não. Agora nós estamos na era da graça. Jesus já veio, Jesus já está entre nós. E no Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento, começamos a passar pelos versículos que nos interessam para nós falarmos de um inocente. No Evangelho de João, no capítulo 9, são vários versos, por isso que eu tive que anotar. No verso 9, no começo desse capítulo, fala um texto muito conhecido, quando Jesus cura um cego, e diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus.
Aleluia. As obras de Deus só podem ser manifestadas quando nós não tivermos mais nada para fazer. Quando a gente entregar os pontos. Não tem mais jeito? Tem sim, meu jovem. Jesus é o jeito. Nem ele pecou, nem os seus pais. Olha a pergunta dos discípulos, andavam com Jesus, mas não tinham a revelação do Espírito ainda nos seus corações, como pode ser que possivelmente algum de nós não tenhamos em alguma das passagens da Bíblia Sagrada. Mas é para que se manifeste, diz a palavra de Deus, as obras dele. No capítulo 11, são 2 capítulos a mais, 3 a mais, né? Nós estávamos no 9, 2, 11. Uma passagem muito conhecida, já foi pregada aqui mais de uma vez, sobre a ressurreição de Lázaro. Aliás, era o título da primeira página do boletim. João 11, vamos primeiro ao verso 4. Jesus recebe a notícia que Lázaro estava à morte. Aí diz o verso 4 do João 11. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Então, aquela enfermidade, a nossa enfermidade, não é para a morte. Tudo bem, nós temos a vida eterna. Mas aqui a palavra está dizendo que aquela enfermidade de Jesus não era para a morte. Só que ele retarda, quem conhece o texto, ele retarda a ida ali. E Lázaro morre, ou adormece. Como eu acho tão bacana a expressão. E no verso 40, ao ser perguntado, né? Porque já estava sepultado há 4 dias, Lázaro. Uma das irmãs já tinha ouvido Jesus que ele era a ressurreição. Quando Jesus fala que ia ressuscitar Lázaro, ela pensava que era na ressurreição vindoura que nós também, se mortos, iremos vivenciar. Ele já tinha falado, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é hoje. Nós temos que ter na nossa mente, viver o dia de hoje e saber que nós estamos salvos, que nós vamos ressurgir, porque o Senhor já fez isso em nosso favor. No verso 40, respondeu-lhe Jesus, porque ele vai lá onde Lázaro está sepultado, era numa caverna, numa rocha, era comum os sepulcros de então, e ele fala, tira a pedra. Tem uma música muito bonita aí, daquela levita lá de Belo Horizonte, me foge o nome dela agora. Hein? Aline Barros, né? Glória a Deus. Ela fala muito disso daí, da ressurreição. É uma música muito bonita. E fala assim, não, Senhor, as próprias pessoas que precisavam do milagre querem impedir o milagre do Senhor. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, nós estamos precisando de um milagre, alguém da nossa família, algum amigo, algum vizinho, e nós tentamos até impedir, inconscientemente, claro. Às vezes nós não queremos nem receber o milagre. E as irmãs, as pessoas que estavam ali falaram, não, Senhor, ele já morreu há 4 dias, está cheirando mal. Não abre a porta, que não é a porta, não remove a pedra. E Jesus fala, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? É possível que muitos de nós, nessas 2 últimas semanas ou 3, quando estávamos orando pelo Lucas, tivéssemos menos fé do que deveríamos. É possível. E isso também não denigre a nossa imagem, porque nós somos assaltados diariamente
inundados, atacados pelo pai da mentira, que é o diabo. Então, nós podemos ter o milagre, nós podemos ver a glória de Deus, nós podemos ver as manifestações, mas tem uma contrapartida, e nós às vezes não utilizamos, que é a fé. E sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Ele, a Deus. Vamos voltar para o Velho Testamento, fazer uma passagem rápida de alguns versos para ir à parte final. Vamos voltar a Números, lá no comecinho da Bíblia, o 4º livro. Faz parte do chamado Pentateuco, que é o livro de ensino, de instrução, né, do princípio. Números capítulo 11, verso 23, diz a palavra de Deus: porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Jesus falava face a face com Moisés, e Moisés duvidou, e os teólogos dizem que essa foi a razão, principalmente ali em Águas de Meribá, onde ele bate com o cajado na rocha para sair água, foi uma das razões que impediu a entrada de Moisés na Terra Santa. Mas o Senhor fala para Moisés: você acha que a minha mão se encurtou, que eu não tenho condições de pegar, de fazer, de mudar, de transformar, de te dar o milagre que você precisa? Voltemos para Isaías. É o primeiro dos grandes profetas. Você vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cantos, aí chega Isaías. Isaías 41. Isaías 41. Aleluia, Senhor Deus. O teu milagre vive. Glória a Deus, Senhor, pelo teu milagre. Eu te dou graças. Isaías 41, o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele te dá tudo o que você precisa. Ele já deu Jesus. Que mais estamos precisando se já temos Jesus em nosso favor? E nesse mesmo livro, no capítulo 59, mais à frente, Isaías 59, o Senhor fala para o profeta, falou para Moisés, fala para Isaías. Isaías 59, amém? Acharam? Verso 1: eis aí que a mão do Senhor não está encolhida, para que eu não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Milagre. O Senhor proporcionou a Moisés, proporciona a Isaías agora, proporcionou a Ezequiel, vimos atrás. Isso vem do Velho Testamento. Como é que podemos duvidar do poder de Deus depois que Ele veio como homem através de Jesus aqui na terra? Eles até poderiam ter uma desculpa, que eles não viveram esse tempo da redenção, eles tinham a promessa. Ali em Hebreus fala que eles serão aperfeiçoados, e nós que vivemos a realidade, não 2000 anos atrás, mas hoje com a palavra de Deus viva, que deve estar inundando a nossa vida, no nosso dia a dia. Aí vamos para Marcos, voltamos para o Novo Testamento. Eu falei que hoje nós passearíamos na Bíblia, e glória a Deus podermos passear, nós temos a liberdade, e vamos aprendendo cada vez um pouco mais. Marcos é o segundo livro, o segundo evangelho. Marcos capítulo 9, verso 23. Era para curar alguém, e o pai dessa pessoa pergunta se era possível Jesus curar. E Jesus responde:
Marcos 9, verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Não são algumas coisas. Não são meia-boquinhas, remendos. Não. Tudo. Tudo. O Senhor, Ele dá tudo em nosso favor. O livro seguinte de Marcos é Lucas. Vá lá também em Lucas, o livro seguinte, fácil de manusear, o capítulo 1. Depois a gente vai dar marcha ré, que a Bíblia é viva, né? Então a gente vai para frente e vem. Lucas 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, está prometido. Lá no Brasil tem um jogo que chama Jogo do Bicho. Tem em Portugal? São com os animais, né? Jogo do Bicho. Aí você marca um número, mas só são de números, né? Mas cada número representa, alguns números representam um animal, né? E no papelzinho, isso é uma contravenção penal no Brasil, não pode, mas é o que mais tem. O Brasil tem essas coisas assim, né? Que se você é aí do Brasil, você deve compreender o que eu estou falando. Só que no papelzinho onde eles fazem essa aposta, faz na caneta, na rua, em cada esquina de rua, fala assim: vale o que está escrito. E não tem fraude. E nas loterias do governo já diversas fraudes. É isso. Então, se você tem alguma promessa na sua vida, agora esquece os bichos. Eu quero dizer para você que o Senhor vai concretizá-la. E se essa promessa ainda não foi concretizada na tua vida, é porque ela não é boa para você, não é boa para a sua família. Então você tem que buscar em Deus e saber o porquê isso não está chegando ao seu tempo. E eu falo nas células com liberdade, né? Porque eu já estou esperando há 20 anos. E ainda não me decepcionei com Deus por causa disso. Ele sabe o tempo certo e a hora certa. Se é para glorificar, como nós vimos ali, a Jesus Cristo. E finalmente, em João, que é o evangelho seguinte, capítulo 14, a palavra de Deus, João 14, diz, a partir do verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, e isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tem que ter, o pedido tem que ter uma razão de ser. A promessa só é concretizada quando há uma razão dela favorecer-nos. E ele repete aqui: se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Às vezes pedimos muito e fazemos pouco na obra de Deus. Às vezes pedimos muito e obedecemos pouco os ensinos de Deus. Quando Jesus ressuscita, e aí vamos voltar para Mateus, já estamos acabando essa parte escrita da Bíblia. Mateus é o primeiro evangelho. Vai ser uma sequência agora, de Mateus a João, sempre o último capítulo. Então, Mateus 28. Quando Jesus ressuscita, ele volta aos apóstolos e deixa as instruções. E aqui nós vamos ver, de uma maneira, a abordagem em todas as áreas que nós podemos ter ao alcance do Senhor. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Que século, pastor? O que você está vivendo é o século. Então, até o final da tua vida, o Senhor Jesus está ao teu lado. Segura na mão de Deus. Tem uma música, né, muito bonita. Segura na mão de Deus, porque Ele está ao teu lado. Em Marcos, o último verso de Marcos é o evangelho seguinte. Marcos 16, verso 17 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E o mais importante, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Senhor nos dá o poder de curar, mas é para glorificar a Deus. Quando aquele que recebe esse dom de Deus começa a se exaltar, o Senhor tira. Porque não interessa a obra de Deus. Nós temos que glorificar o Senhor. E quando nós fazemos isso, o milagre se aproxima das nossas vidas ou daqueles por quem nós estamos pleiteando esse milagre. Lucas é o seguinte, verso 24. Lucas 24. A palavra, ela é muito clara. Fala lá no começo, você encontra a resposta no meio, você vai para o final. Está tudo ali. Basta apenas nós buscarmos no Senhor a resposta para aquilo que está assolando a nossa vida. Lucas 24, o verso 48 fala: vós sois testemunhas destas coisas, e nós somos testemunhas. Eu e você, nós temos visto coisas na nossa caminhada. Quem aqui já viu algum milagre? Quem já viu milagre? Nós somos essa testemunha que Lucas está escrevendo. Lucas não viu o Senhor, Lucas ouviu falar do Senhor, acompanhou Paulo, que não via o Senhor, via sim, mas perseguia o Senhor. E o Senhor leva ele para ser o discípulo do exterior, o nosso pastor, Paulo, o perseguidor da igreja, o perseguidor do cristão, porque o Senhor faz do jeito que Ele quer. Ele tem o poder para fazer isso. E, finalmente, em João, já com outra conotação, mas da mesma grandeza, João, capítulo 21, esses fatos todos foram depois que Jesus ressuscita e volta para o céu, e volta para Deus. Cada evangelista, ele relata de acordo com a visão do tempo em que aquilo foi circunstanciado para a sua vida, para o propósito de Deus nas suas vidas. João 21, os 2 últimos versos dizem: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está testemunhando o que ele viu e o que ele escreveu. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele dá uma visão de grandiosidade da coisa de Deus. João é aquele que chamava, filhinho, meus amados. E João fala do milagre, fala como um sinal. Quando você vê sinais ou sinal no texto do Evangelho de João, ele está se referindo a milagre, que você pode ler também como maravilha. Mas é tudo a mesma coisa no sentido que vem de Deus. E agora nós fechamos a Bíblia por um pequeno tempo. E nós queremos dizer que o Senhor nos mostrou um milagre. O que vai ser amanhã não nos importa. Nós, como corpo de Cristo, estamos clamando por uma família de um inocente, que é o texto inicial da palavra de hoje. E essa família há muito vem sofrendo a dureza das más notícias. E o jovem tem 8 anos de idade, uma criança.
inocente. Mas uma criança que tem o seu coração impregnado por Jesus Cristo. Muitos que convivem mais próximo daquela família. Lucas, me permita, estou falando de você e do seu milagre. Muitos que convivem mais com aquela família. Fala que ele tem algo especial e inexplicável, porque as coisas de Deus são assim mesmo. Para as nossas mentes, entre aspas, sábias, nós não conseguimos alcançar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E essa criança, em mais um round, né? Mais um capítulo da sua vida, ela foi levada de volta ao hospital. E o que viram ali foi algo que a medicina disse: não. Não. O tumor que ele tem, o tumor que ele tinha, no nome de Jesus, aleluia, Senhor. A medicina da Inglaterra, de ponta, de Cambridge. Cambridge é um dos centros maiores da Inglaterra. Disse que não iam conseguir tirar, se não fosse no máximo 10% daquele tumor no cérebro do Lucas. E a corrente de oração daqueles que têm fé começou e continuou e continua. E o Senhor tem ouvido as orações. Eu fiquei sabendo essa semana que médicos que foram consultados como colegas nos Estados Unidos falaram que não iam conseguir fazer essa cirurgia. E a cirurgia era numa quarta, passou para a quinta. Era numa quinta e passou para a sexta. E não saía a cirurgia. E nós orávamos, clamávamos, porque nós servimos a um Deus que cura. E finalmente, na terça-feira, essa cirurgia foi feita. E Deus preparou tudo, inclusive a professora doutora, os professores doutores, que são esses médicos que fazem cirurgia desse nível. E o que era o máximo que poderia ser tirado, entre 5% e 10% daquele tumor do cérebro dele, se inverteu. Porque foi tirado 90% a 95% desse tumor do cérebro dele. É para confundir os sábios mesmo. Amém? Papai, mamãe, Flávio, Cristiane, estou falando o nome de vocês, mas é para a glória do nosso Senhor. Amanhã é outro dia. Amanhã a eternidade nos espera. Mas nós temos que viver o milagre de Jesus hoje. E essa operação, ela foi adiada esses dias. Pode me dar a explicação que vocês quiserem. Mas foi porque o Senhor foi soprando o Espírito Santo e mudando a posição daquele tumor, para que quando aquele cérebro fosse aberto, pudesse ser extirpada a maior parte dele. O futuro da nossa vida, do Lucas e de qualquer um de nós, está na mão do Senhor. Se nós não tivermos convicção disso, nós não estamos no lugar certo. Nós não estamos ouvindo a palavra certa. A nossa vida não é nada, é um fiapo. A nossa vida ela pode ir de uma hora para outra, do nada. Mas nós servimos ao Deus do milagre. Nós servimos ao Deus que cura. Nós servimos a um Deus que transforma a situação. A medicina tem o seu limite. E às vezes eu dou glória a Deus por isso. Eu já falei a alguns de vocês, isso não está na Bíblia.
Há uma corrente no mundo que fala que algumas doenças, e o câncer é uma delas, não foi descoberta por causa da indústria farmacêutica. E como o mundo vai cada vez de mal a pior, nós temos tentação de crer nisso. Porque na nossa mente é impossível, com tanta modernidade, tantos recursos, tantas capacitações, tanta ciência, tanta, não se descobriu a cura do câncer. Mas eu tenho algo com o meu coração. E é no meu coração do homem, não do pastor, porque não está na palavra de Deus. Tem certas coisas que Deus também pôs um limite ao homem. E nessa doença eu vejo isso. Você só vai até aqui. Até o que a máquina disser. Até o que a astroscopia, o que for, o scan, você só vai até isso daí. Mais que isso daí, sou eu que faço. Porque eu te criei, eu te fiz a minha imagem e semelhança. E ninguém vai poder fazer mais do que eu em favor de ti e dos teus. Um inocente. Mas que Deus está mostrando. Aquele hospital deve ter corrido alguma notícia. E se não correu, né? Como isso pode ter acontecido? O professor, doutora, a professora, doutora, deve ter se surpreendido também. Nós temos um amigo médico lá no Brasil, é oftalmologista, né? Mas ele falava, ele não era convertido, o Bittar, doutor Bittar, que ele fala que quando as pessoas estão fazendo medicina, elas pensam que é Deus. E depois que se formam, acreditam que sejam Deus. Porque elas tratam do fio que separa a vida da morte. Um médico convertido é algo especial. Não é, irmã? Ela só não trata bem a saúde do marido, porque o marido é um paciente teimoso, cabeça dura. Está tão cansadinha que nem está sorrindo hoje. Passou muito mal a noite. Nós servimos ao Deus que cura. Nós servimos ao médico dos médicos. É o Senhor que pode fazer a diferença. Ele usou cada uma da nossa súplica, da nossa oração. Mas esse mesmo Lucas perguntou para a pastora, né? Leda, se eu não me engano, pastora Leda, lá da igreja, lá de Great Yarmouth. O que é que eu fiz de errado? Qual o meu pecado para eu estar assim? E orou pedindo a cura dele. E a nossa oração era: Senhor, se o nosso clamor é pouco, ouça o clamor do Lucas. E ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Jesus vive. Jesus é o nosso eterno dia. Jesus é o hoje. E sobre esse Jesus, eu queria fazer um convite. Se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que queira entregar sua vida ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, esse Deus que nós servimos fez o povo de Israel passar pelo mar, no meio do mar a pé enxuto. Fez uma besta, uma burra, um animal de carga falar.
Ele fez leão jejuar numa jaula, quando um servo dele estava lá dentro. Ele fez, como foi dito aqui, sair água da pedra. Ele ressuscitou mortos, curou cegos, surdos e mudos. Esse Jesus que quer pôr a tua mão na tua vida agora. Há alguém que queira dar esse passo de fé? Nós vamos continuar com o culto e vamos encerrar de uma maneira um pouco diferente, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Começamos com um louvor para poder fortalecer a nossa fé, com aquele publicano que naquele dia foi salvo. E nós vamos terminar o nosso culto hoje com um louvor de família. E eu quero que vocês se levantem e se aproximem uns dos outros. Eu acho que é mais fácil os da frente e para trás, porque tem menos pessoas aqui na frente. E vamos estar nos dando a mão enquanto nós clamamos este louvor, nos despedindo do Senhor, como nós somos, na verdade, uma família de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite na oração, que o Senhor nos dê a visão da águia, da fé salvadora, que o Senhor nos dê o dom da cura, que o Senhor use as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas famílias, em favor de tudo e de todos. E a vocês que estão experimentando esse milagre de perto, o Senhor seja louvado. Glorifiquemos ao Senhor agora, no nome de Jesus.